Só eu pra botar batom vermelho pra gravar na frente de uma parede verde. Oi gente, eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e esse é mais um vídeo sobre a missão do quarto de visitas. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para pintar a parede, principalmente parede de cor escura, uma cor bem colorida, dicas para ela não ficar manchada, dicas de como finalizar e algumas dúvidas dos seguidores que eles deixaram lá no Instagram. Então, se você tem dúvida e quer algumas dicas para pintar a parede, fica assistindo esse vídeo. Antes de mais nada, deixa eu já explicar para vocês que aqui atrás de mim tem uma linha bem torta, né? Eu sei, essa linha aqui, ó. Porque aqui vai ter um roda-meio, então eu já vou explicar antes de que alguém fale alguma coisa, eu vou escrever aqui embaixo também. Aqui vai ter um roda-meio, então por isso que não tem esse acabamento. Só que eu não quis esperar o roda-meio ficar pronto para fazer esse vídeo, porque eu quero separar, né? Um vídeo sobre uma coisa, um vídeo sobre a outra. Então o roda-meio eu já cortei, eu já tô pintando, ele já foi lixado, então só falta instalar basicamente. E então isso vai ser um outro vídeo. Se você não tá entendendo nada, não sabe que ambiente é esse, o que que tá acontecendo, eu vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo da série, que foi o vídeo de tour antes da reforma, que eu mostrei como estava o quarto, eu mostrei algumas ideias do que eu vou fazer no quarto, umas ideias bem toscas, assim, eu fiz um desenho bem tosco, mas é só para dar uma ideia, só para entender mais ou menos o que vai ser feito aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, para mim não ficar só aqui sentada falando, eu vou explicando e vou respondendo as perguntas que as pessoas deixaram e as dúvidas, enquanto eu mostro o passo a passo que eu pintei esse quarto. Eu confesso que eu fiquei meio tensa, porque é uma cor bem diferente, pintar com verde é bem diferente que pintar com cinza, com uma cor clara, né? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Dei 3 demãos ao total no verde e ficou perfeito, ficou bem coberto, não ficou nenhuma mancha. Então eu vou mostrando o passo a passo, vou respondendo as dúvidas, mas antes de tudo isso eu preciso falar sobre a tinta que eu usei. Eu quero agradecer a loja Decora Tintas, que é uma loja aqui de Palhoça. Quem é aqui da região, passa lá para conhecer. É uma loja exclusiva da Coral, com certeza vocês conhecem a marca Coral, né? E ela fica bem próximo do Shopping Via Catarina, aqui em Palhoça. Então a loja entrou com as tintas nesse projeto. E é uma tinta nova, é uma tecnologia nova, eu escolhi com acabamento fosco. Eu sempre pintei tudo da minha casa com acabamento acetinado. Por quê? Não é tão brilhoso e também não é fosco, então não fica ruim de limpar. Só que essa nova tinta, gente, tem um acabamento fosco e ela é super lavável, ou seja, é perfeita, é perfeita. Ela deixou bem perceptível as falhas que tem na minha parede, justamente por ser fosca, mas ela é super lavável, então ela é fácil de manter, ela é perfeita para quem tem crianças em casa, marca de batom, sujeira de suco, se rabiscou a parede, ela é super lavável, mas assim, só pode lavar ela e só pode fazer o teste depois de 20 dias que ela for aplicada. Tem que deixar ela curar, tem que deixar ela secar bem, então espera mais ou menos um mês para daí testar, para daí sair rabiscando, ver se vai dar para limpar e tal. Ó, aqui estão as tintas, essa é a cinza, algodão cinzento e a verde, verde clorofila. E é bem legal que já vem essas novas tintas, agora vem nesse nova forma de abrir, né? É muito melhor, porque daí tu não detona a lata na hora de fechar, a tinta não corre risco de secar, é bem mais fácil de limpar. Agradecer a Decora Tintas por ter entrado com a tinta para esse projeto e simbora pro passo a passo e para responder as dúvidas dos leitores. Então vamos lá, antes de mais nada, retire todas as tomadas, né? Todas as caixinhas de tomada que tiver, isole tudo com fita crepe, aquele procedimento bem padrão antes de pintar. Como eu vou fazer meia parede, então eu tive que demarcar com fita crepe aonde ia ser a pintura. Então essa dica é bem legal, ó. Marca com o lápis. Aí, em vez de ir apertando a fita, porque ela pode ficar torta, aperta ela no início,
Depois traz ela, aperta ela no final, traz ela bem soltinha. Depois que você apertar no final, volta pro início apertando o resto dela. Vou começar aplicando a tinta cinza, que é algodão cinzento. Linda essa cor. É um cinza bem clarinho, eu acho que vai contrastar bem com o verde. É importante ler a especificação de diluição na lata. Cada tinta tem a sua especificação de diluição. Como eu ia usar a lata toda, eu segui a indicação de diluição da lata inteira e diluir direto na lata mesmo. Você pode diluir em um outro pote ou diluir direto na bandeja, porque o ideal é não guardar essa tinta por muito tempo depois que ela estiver diluída. Como eu tenho um pouco de receio, eu acabei não botando toda a água que era para botar na diluição. Eu sempre acabo diluindo um pouco menos, porque eu tenho receio que fique muito aguada. Mexe bem a tinta, dilui, mistura com o misturador, depois fecha ela, mexe de novo para misturar bem a água com o resto da tinta. Limpa a lata antes de guardar, essa dica é bem fundamental, tá? Porque é bem mais fácil limpar ela agora com a tinta molhada. Se você guardar a lata toda suja de tinta, ela até não fecha direito. Então, despejei na bandeja, fiz os retoques por primeiro com o pincel. A gente faz o retoque todo ao redor dos cantinhos, as partes que não chegam com o rolo, e depois vou aplicando com o rolo. O cinza não tem mistério, eu dei 2 demãos, vai aplicando com o rolo em formato de W para espalhar bem a tinta. A primeira mão faz mais ralinha, a segunda mão faz um pouquinho mais concentrada, então o cinza acaba cobrindo super bem. Ali, se vocês perceberem, eu fiz meio que a ilusão de um roda-teto. Eu não pintei até em cima porque eu sempre acho que não fica muito bom o acabamento. Então eu deixei uns 5 centímetros do teto para deixar aquela bordinha branca, acho que vai ficar um detalhe legal. Então agora a gente vai para a tinta verde, a temida tinta verde, que é a dúvida de todo mundo, medo de manchar, né? Medo de que não fique uniforme. Eu vou dar algumas dicas ao longo da pintura. Eu também diluí, fiz o mesmo processo que eu fiz com a tinta cinza. Também comecei aplicando pelo retoque, mas aqui eu já quero dar uma dica para vocês. Eu percebi que marcou demais começando pelo retoque. Então a primeira dica que eu quero dar é: comece pelo rolo. Vai com o rolo no limite que você conseguir, tanto de janelas quanto do rodapé ou até de tomadas, porque daí o retoque vai ficar mínimo para você fazer com o pincel. Vocês vão ver que nessa primeira demão a parte do retoque do pincel ficou muito marcada. Então acho que se eu tivesse começado com o rolo antes, não teria ficado tão marcado. Eu decidi pintar o rodapé junto, justamente para disfarçar ele, que eu acho ele muito feio. Então eu lixei bem o rodapé que já estava pintado e pintei com um pincel. Ao todo, na tinta verde eu dei 3 demãos, tanto na parede quanto no rodapé. Então eu já vou responder a primeira dúvida que veio pelo Instagram, que é se precisa lixar. E não precisa lixar a parede. Muita gente acha que precisa lixar a parede, mas não precisa. Só se sua parede for muito irregular ou tiver alguma imperfeição, alguma massa que tiver que dar uma lixadinha. Se a sua parede já tá lisinha, já tá pintada com outra tinta, só dá uma limpada nela, passa um paninho úmido e depois bora pintar. Como faz para não ficar marcada? Então, pintar com tinta colorida, uma tinta escura, realmente é mais complicado do que com uma tinta mais clara. E começa a pintar e começa realmente a dar um medinho de que vai ficar realmente um resultado muito ruim. Mas vai por mim, vai com calma, aplica uma demão, aplica a segunda, se precisar aplica a terceira. Tem tintas ou tem cores que precisa até 5 demãos. Então, vai aplicando, deixa secar bem. Quando eu apliquei a terceira demão, eu achei ainda que ficou muito manchada. Só que eu deixei secar bem até o outro dia. Quando eu olhei no outro dia, estava perfeito. Então, realmente deixa secar bem para ter certeza se precisa de mais uma demão ou não. Meu medo era ao redor das tomadas, mas eu vi que ficou super bom o acabamento. Eu achei que ia ficar muito marcado. Como eu havia feito o retoque com o pincel, a partir da segunda e da terceira demão, eu comecei a fazer primeiro com o rolo e depois eu retoquei com o pincel, só as pouquinhas partezinhas que precisava. Quando a gente retoca primeiro com o pincel, a gente faz um retoque muito largo, que talvez não tenha necessidade. Então, chega, como eu falei, chega com o rolo o máximo que dá para evitar essa marcação ao redor das tomadas. Outra dúvida que também surgiu lá no Instagram é: sou muito medrosa, planejo pintar minha casa e assim economizar, mas morro de medo de errar. Muita gente tem medo de errar, tem medo de tentar pela primeira vez. Então minha dica é: se é a primeira vez que você vai pintar,
escolhe uma parede pequena, começa pintando com uma cor neutra, com uma cor clarinha, que realmente fica mais fácil para pintar, para disfarçar as imperfeições. Então vai fazendo aos poucos, faz primeiro umas cores mais neutras, uma parede pequena e depois parte para as outras. E tem um cantinho do rodapé que tá sem rodapé. Vocês vão perceber que vai ficar uma partezinha branca ali logo que entra na porta. Mas é que eu tive que aplicar um rodapé novo. A partir da segunda e da terceira demão também, eu carreguei um pouquinho mais o rolo. Eu apliquei com um pouquinho mais de atenção e também sempre reaplica em cima de onde você já pintou. Por exemplo, começou a pintar na esquerda e vai pintando para a direita, sempre puxa um pouquinho mais para a esquerda, sempre passa de novo em cima do que você já tinha pintado, para não deixar marca. Outra dúvida que surgiu também, que eu não sei se eu entendi essa pergunta, que é parede com textura, tem alguma técnica diferente? Se a dúvida da pessoa é em relação a passar uma tinta em cima de uma parede com textura ou então fazer uma textura. Bom, se for fazer uma textura, depende muito da textura que você quer fazer. Tem aquelas texturas meio salpicadas, assim, que eu particularmente não gosto muito, que eu acho que é uma parede só pra gente se machucar quando encosta. E tem também de cimento queimado, tem várias texturas. Tem texturas prontas ou tem texturas que você mesmo pode fazer. Dá pra fazer também com massa corrida, dá pra comprar uma textura pronta, dá pra fazer só um efeito com esponja, tem várias opções. A dúvida tem a ver um pouco com outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, pintando o rejunte do banheiro. Mas a dúvida é sobre pintar todo o banheiro, se descasca ou não e qual tinta usar. Como eu pintei só o rejunte, eu pintei com uma tinta qualquer que eu tinha aqui. Mas para pintar o azulejo, eu não indico. Eu acho que é melhor procurar a ajuda de um profissional e ele vai te indicar qual é a melhor tinta para pintar azulejo. Geralmente é epóxi. E olha só como ficou depois. Eu não vou mostrar totalmente o quarto, porque eu não quero mostrar ainda o adesivo de parede. Isso aí fica para um outro vídeo. Mas olha que lindo! Ficou perfeito esse verde. Eu não achei que o resultado fosse ficar tão bom. E não esquece, aí no meio ainda vai um roda-meio, hein? Não vai ficar esse acabamento assim. E então, me conta o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam das cores. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa e tal, deixa aqui nos comentários. Também me deixa aqui o que vocês acharam. E não esquece de seguir o blog nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque lá todo dia tem story mostrando cada passo, cada coisa que eu tô fazendo. E o próximo vídeo vai ser sobre o adesivo de parede. Vocês viram um pouquinho aqui que eu mostrei quando mostrei a tinta, mas tentei não mostrar muito, mas deu pra ver um pouquinho. Então, o próximo vídeo é sobre adesivo de parede e eu espero que vocês gostem também. E até o próximo vídeo.